Recentemente foi aprovado na Câmara dos Deputados o fim da escala 6 por 1 e vendo os argumentos aí dos dois espectros políticos, né, tanto da direita quanto da esquerda, o que os influenciadores falam e o que os próprios políticos falam, no final das contas é tanta hipocrisia e tanto argumento vazio que eu resolvi criar esse vídeo aqui para a gente discutir um pouquinho mais a fundo, tá? Mas um pouquinho mesmo, mais a fundo essa questão, beleza? Então acompanha aqui comigo o raciocínio e aí no final a gente vai ter que responder se isso daqui, o fim da escala 6 por 1 vai ser bom ou mal, tanto para o Brasil quanto para o próprio trabalhador, para o empresário também, claro. Bom, qual que é a promessa do fim da escala 6 por 1? Para quem não sabe, o fim da escala 6 por 1 é o seguinte: diversas vagas de emprego no país em que a pessoa acaba trabalhando 6 dias na semana, folgando um. E aí a promessa dessa lei é justamente acabar com isso para transformar em 5 por 2, ou seja, trabalha 5 e folga 2, como, por exemplo, trabalhar de segunda a sexta e folgar sábado e domingo. Esse fim da escala 6 por 1, então, traz uma promessa de acarretar num maior descanso por parte do trabalhador, melhora a qualidade de vida do trabalhador, vai sobrar mais tempo para ele ter com a família, ele vai se desgastar muito menos, vai ter menos estresse, menos cansaço físico. Isso tudo, obviamente, gera um grande apelo emocional por parte da grande massa, gera um grande apoio popular e, obviamente, nós estamos à véspera de uma eleição presidencial, a gente não pode esquecer que traz uma vantagem eleitoral aí gigante se você é a favor do fim da escala 6 por 1 ou não. Que hoje em dia a gente olha isso daqui e fala, pô, então o fim da escala 6 por 1 é legal. Quem que vai falar que é ruim o fim da escala 6 por 1 se ele só traz benefício aqui para o trabalhador? Não tem como falar que é ruim. Passando esse projeto, as empresas elas vão ter que lidar com um problema. Elas vão ter menos horas disponíveis para elas. O que isso significa? Significa que os funcionários, os empregados dessas empresas que trabalham em escala 6 por 1 vão ter que trabalhar menos, porque eles vão trabalhar um dia menos. Né? Então ela vai ter menos horas disponíveis, só que ela vai ter menos horas disponíveis para manter a operação, ela vai ter que manter o horário de funcionamento dela, ela vai ter que manter a produção no mesmo volume e na mesma qualidade que ela vinha mantendo até então. E o que ela vai fazer diante disso? Como é que ela vai lidar com isso? Eu posso apresentar algumas soluções. Por exemplo, eu posso contratar mais funcionários, eu posso pagar horas extras para os funcionários que já fazem parte do meu quadro de funcionários, eu posso tentar reduzir a margem de lucro dos meus produtos, dos meus serviços, ou então eu posso, de repente, cortar custos. Simples e fácil. Só que aí vem um porém. A maioria dessas empresas, e nós vamos ver aqui embaixo na parte de ME, MEI e EPP, a maioria dessas empresas são empresas pequenas. Eles não têm condição de contratar mais funcionário, porque o custo que um funcionário traz, não do salário dele em si, mas o custo que ele traz do governo, para eu pagar pro governo, eu empresa pagar pro governo, é gigantesco. Todo mundo sabe que se eu pago R$2.000 para um funcionário, eu pago quase R$2.000 para o governo para ter aquele funcionário. Também não tem condição de pagar hora extra, porque a hora extra também acaba onerando muito a folha de pagamento dessas empresas. Reduzir margem de lucro, então, nem se fala. A maioria dessas empresas, elas já trabalham praticamente com a margem no mínimo do mínimo do mínimo. Se reduzir mais um pouco, já vão trabalhar no vermelho, ou seja, vão estar pagando para trabalhar. E não é isso que ninguém quer, acredito eu. Nem o empresário e nem quem está trabalhando, o empregado que está trabalhando naquele estabelecimento, porque se o empresário está pagando para trabalhar, logo vai começar a atrasar o salário do empregado e vai acabar fechando as portas e decretando falência. E aí sobra cortar custos. O que é cortar custos? Pode ser diversas coisas. Só que geralmente o que pode ser cortado já está cortado. As empresas aqui no Brasil não têm dinheiro para ficar
se dando ao luxo, vamos dizer assim, de esbanjar um pouco aqui, esbanjar um pouco ali. Geralmente já é tudo calculado, planilhado no limite do limite. Cortar custos, portanto, só existe um custo que pode ser cortado, que é o quê? O próprio funcionário. Olha só, por causa de uma lei que é para proteger o funcionário, eu vou precisar de mais mão de obra, só que por conta dessa lei eu vou acabar tendo que mandar funcionário embora. Olha que coisa doida que o Brasil está criando. Muito bem. E aí a gente vem aqui na ME, MEI e EPP, que são, na verdade, os mais atingidos, as empresas mais atingidas por essa legislação e que nenhum político está falando, nem de direita nem de esquerda. Nós não vemos aí, principalmente o lado esquerdo, fala sobre as empresas gigantes, as multinacionais que faturam bilhões, que têm dinheiro em caixa tranquilamente e que de repente tem que contratar mais alguns funcionários ou pagar hora extra, é só mais um detalhe dentro do faturamento total da empresa. Só que 80% dos empregos de microempresa, microempreendedor individual e EPP vão ser atingidos pelo fim da escala 6x1. Nós estamos falando aí de mais de 50% de todo o trabalho formal do país. É muita gente. Especialistas dizem que esse fim da escala 6x1 para essas empresas pequenas vão acarretar no impacto de 35 bilhões. É um negócio gigantesco. E, repito, quem são essas empresas? É a padaria que você vai comprar pão, ou que você vai comprar um refrigerante no domingo à tarde, é o mercadinho do seu bairro, é a farmácia do seu Zé, é o restaurantezinho que você vai comer no final de semana, a lojinha de varejo que você vai comprar, sei lá, uma meia, qualquer coisa, é o salão de cabeleireiro que você vai fazer a unha, vai fazer o cabelo. Essas são as empresas que vão ser as mais afetadas pelo fim da escala 6x1. E isso tudo vai acabar gerando um efeito dominó. Acompanha aqui, olha que importante isso daqui. Acompanha aqui o raciocínio comigo. Qual que é esse efeito dominó? Bom, nós já vimos que o fim da escala 6x1 vai trazer um aumento de custo para as empresas. Com o aumento de custo das empresas, as empresas vão acabar contratando menos. Vai aumentar o custo, eu não vou ter condição de contratar. Contratando menos, vai aumentar o número de informalidade e pejotização, que é justamente o que a galera da esquerda não quer. E aí o que acontece? O salão de cabeleireiro, por exemplo, vai virar para manicure e vai falar assim: olha, fulana, eu não tenho condição de te pagar hora extra. Vamos fazer o seguinte, eu te pago por fora essa hora extra. Ao invés de eu te dar, por exemplo, R$ 100 de hora extra, que é o que você iria receber no Olerite, eu te pago 150 e beleza, fica por isso. Com isso tudo, as pessoas vão buscar mais automação para as coisas. Nós estamos na era da automação. Nós vamos aí desenvolver um pouco mais esse raciocínio aqui embaixo. Então eu vou passar para frente sem dar muitas explicações agora, tá? Com mais automação, obviamente eu tenho menos vaga operacional. Ora, se eu conseguir automatizar um determinado serviço que antes era feito por um humano, agora eu não preciso mais ter aquele humano. Tendo menos vaga operacional, o governo federal vai ter menos arrecadação e mais desemprego, porque diminuiu a quantidade de vaga disponível no mercado, o desemprego aumenta. Aumentando o desemprego, aumenta o custo dos benefícios assistenciais, porque eu vou ter que pagar mais Bolsa Família, eu vou ter que dar mais auxílio gás, eu vou ter que dar mais auxílio isso, eu vou ter que dar mais auxílio aquilo. É menos gente conseguindo se sustentar pelos próprios pés. Aumentando o custo dos benefícios assistenciais, aumenta a dívida do país. Óbvio, porque eu vou tirar da onde isso daí, né? Eu vou ter que emitir mais títulos da dívida pública. Com isso, o real vale menos, é lógico. O país está devendo mais, o dinheiro vai valer cada vez menos. O dinheiro valendo cada vez menos, a inflação vai aumentando. A inflação aumentando, aumenta o custo. E aumentando o custo, vai gerando ainda menos contratação. Gerando menos contratação, gera mais informalidade. Isso vai gerar mais automação, menos vagas operacionais e isso vira um ciclo. Com relação à parte de automação, o que é possível automatizar hoje, já? Nós temos aí caixas de supermercado, isso já é possível automatizar.
Vários estabelecimentos já têm totens de atendimento, tanto restaurantes, lanchonetes, quanto até estabelecimentos de varejo. Canais de autoatendimento a gente já tem. E as IAs, obviamente, as IAs, que é o fenômeno da atualidade, né? E querendo ou não, elas vieram para ficar, goste ou não, a realidade é essa. E isso tudo, automação de caixa de supermercado, totens de estabelecimento, autoatendimento, IAs, e o avanço que elas estão trazendo de forma exponencial, acarreta na redução de equipe. Olha que interessante como que essa consequência é justamente essa consequência de empresas cortarem custos. Quer dizer o quê? Que a automação é ruim? Então, Rodrigo, que você é contra a automação? Não, eu acabei de falar que eu não sou contra a tecnologia. Eu sou muito a favor da tecnologia. Eu adoro a tecnologia. O que eu quero dizer é que essa busca pela automação vai ser acelerada. Se eu sou um empresário, eu preciso de um determinado serviço que era feito por uma pessoa, um ser humano, e hoje em dia, por causa desse fim da escala 6x1, a minha produção cai, porque esse ser humano não está mais lá, e eu não tenho dinheiro para pagar outro ou para dar uma hora extra para ele, eu vou buscar o mais rápido possível uma automação para fazer aquilo. E aí vem o grande argumento, né, da esquerda. Ah, mas em países desenvolvidos as pessoas trabalham menos e elas têm mais qualidade de vida, elas são mais felizes e papapi, popopó. Pois é, vamos comparar então como o Brasil está fazendo em relação ao que os outros países fizeram? Vamos comparar rapidinho? Primeiro ponto, pouquíssimos países proíbem de fato o fim da escala 6x1. Eu estou falando aqui de uma proibição expressa. A maioria dos países é livre para que empregador e empregado escolham se quer fazer escala 6x1, se não quer, mas a proibição são pouquíssimos. Pelo que eu consegui identificar, Noruega, Suécia, Dinamarca, Finlândia e Islândia. Estamos falando aqui de países desenvolvidos, porque o argumento é esse. Como é que os países desenvolvidos instauraram essa proibição da escala 6x1? E como é que o Brasil quer fazer? Qual foi o modus operandi desses países desenvolvidos? Primeiro, esses países envolvidos, em determinado momento, eles tiveram que aumentar a produtividade do trabalho do país. E como é que eles aumentam essa produtividade? Basicamente, capacitação. Então, eles começaram a capacitar mais os trabalhadores daquele país, dando mais cursos, mais aprimoramento técnico, mais qualificação técnica, mais especialização, mais ensino, a qualidade de ensino melhor, e isso começou a aumentar a produtividade. Aumentando a produtividade, isso trouxe um aumento na industrialização daquele país. Em determinado momento, esses países que eu citei aí, eles foram, ou ainda são, fortemente industrializados. Com essa industrialização, inicialmente, houve um aumento de mais trabalho e mais carga horária. O que você quer dizer com isso, Rodrigo? Eu quero dizer o seguinte, que quando começou essa industrialização do país, aumentou tanto o número de vagas de emprego, quanto os empregados tiveram que trabalhar mais do que eles já trabalhavam até então. Os empregados trabalhando mais e com mais empregados trabalhando, com mais gente trabalhando, eles começaram a ter um aumento da renda. Óbvio, né? Tá trabalhando mais, tá ganhando mais, tem mais gente ganhando, aumenta a renda. Aí sim começou-se a buscar automação. Ah, mas aí, Rodrigo, olha só, você caiu no mesmo argumento. A automação tá tirando, ou tirou, ou está tirando emprego desse pessoal. Não, você não prestou atenção. Lembra que eu falei que o primeiro passo foi aumentar a produtividade? Pois é, as pessoas já estavam altamente produtivas, elas já são altamente capacitadas para fazer serviços mais complexos. E essa automação de ficar de repente apertando um parafuso aqui, uma porca ali o dia inteiro, não acarretou um prejuízo ou uma cadeia de desemprego gigantesca, como pode acarretar aqui no Brasil. Isso daí fez com que a economia ficasse ainda mais forte, as pessoas não dependeram tanto assim, cada vez menos dependem de assistência
por parte do governo, afinal, tá todo mundo ganhando bem, tá todo mundo trabalhando. E depois disso tudo, veio a redução da jornada. Aí sim, veio a redução da jornada. Como é que no Brasil está sendo feito isso? Nós temos no Brasil baixíssima produtividade, não sou eu que estou falando, existem pesquisas aí na internet de institutos sérios, e o Brasil assim, é um dos piores países em relação à produtividade. Existe um alto custo aqui no Brasil, que é na verdade, está englobado nesse alto custo o famoso risco Brasil, que é o alto custo para as pessoas investirem aqui, para empresários abrirem empresas. E repito, eu não estou falando aqui de empresário de multinacional, eu estou falando aqui de empresário querendo abrir uma padaria, de pessoa querendo largar de repente a profissão de Uber para abrir, sei lá, uma lanchonete. Nós temos aqui no nosso país uma extrema burocracia. Então, para você abrir uma empresa é extremamente burocrático, para manter a empresa é pior ainda, e para fechar a empresa é burocrático, para contratar funcionário, para demitir funcionário, tudo é burocrático aqui no país. Nós temos os juros mais altos do mundo, ou um dos mais altos do mundo. Nós temos aí uma insegurança jurídica violenta, e não estou falando da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho é um caso à parte, tá aqui embaixo, inclusive, porque é um caso à parte, assim, ela merece destaque. E eu ainda vou fazer um vídeo sobre a nossa querida Justiça do Trabalho. Estou falando aqui em segurança jurídica de tudo quanto é outro tipo de ordem. É tributária, até criminal, por exemplo, influencia. Benefícios assistenciais. Todo mundo sabe que o Brasil é mestre em dar benefício assistencial para a população. E o pior de tudo, nesse ponto aqui, é que tanto direita quanto esquerda, eles se vangloriam, eles falam com orgulho quando eles comentam que de um ano para outro, ou de um governo para outro, eles conseguiram aumentar o número de pessoas que são assistidas por esses benefícios. É o fim do mundo. Você tem orgulho de dizer que teu país ficou pior e que mais gente precisa do seu auxílio? Tem que ser o contrário. Tem que ser, pô, olha, em questão de um ano nós reduzimos em 30% o número de de gente ganhando Bolsa Família, porque o país cresceu, as indústrias estão vindo, tá gerando emprego, tá gerando riqueza e menos gente precisa de benefício assistencial. Porque essas pessoas que antes precisavam, agora conseguem caminhar e sustentar suas famílias com as próprias pernas. Isso tudo é o cenário brasileiro. O Brasil quer fazer uma redução dessa jornada com a população e com o país pobres. O Brasil está preparado para receber esse fim da escala 6x1? Para responder essa pergunta principal, é importante a gente responder mais algumas outras perguntas. Por exemplo, se faça essa pergunta. O Brasil é um país altamente produtivo? Você acha que é? A gente já conversou sobre isso. No Brasil existe emprego para quase toda a população? E aí é importante questionar. Se existe emprego para quase toda a população no Brasil, por que tem tanta gente ganhando Bolsa Família? Outra coisa, poucas pessoas são sustentadas pelo Estado? O nosso país ele tem baixa inflação? A inflação está baixa no nosso país? Existe incentivo para empreender e gerar empregos no nosso país? Existe uma baixa tributação para microempreendedor, para microempreendedor individual ou para empresa de pequeno porte? Ele é um país competitivo? Existe competitividade aqui de setores, por exemplo? O Brasil facilita a entrada de empresas, a vinda de empresas. Nós temos, por exemplo, aí dezenas e dezenas de empresas de companhia telefônica, por exemplo. Nós temos inúmeras e inúmeras empresas de internet, por exemplo. Nós temos inúmeros e inúmeros bancos. Ou tudo isso que eu falei se resume a 3 ou 4? Por quê? Número 1. Ou é difícil você empreender no Brasil e as próprias agências reguladoras criam um cartel e dificultam a ponto de se tornar impossível abrir uma empresa nesse tipo por aqui, e com isso a competitividade vai para o saco, a concorrência morre. Ou o Brasil é um país que não traz interesse por parte desse tipo de investimento, por conta de excesso de burocracia, insegurança jurídica, insegurança política, insegurança econômica, ou são os dois? Com essas perguntas, a gente consegue responder se o Brasil está preparado ou não para o fim da escala 6x1.
E com essas perguntas, eu quero que você chegue à sua conclusão. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade daqui para frente, beleza? Valeu, falou e até mais.